O Edson Fachin falou em tentativas de erosão democrática. Acompanhem o vídeo do próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Lencim. Obviamente, realçando que vivemos tempos de apreensão com tentativas de erosão democrática e com ataques à independência judicial nas Américas, é aí que se situam essas próprias tentativas de enfraquecimento da Convenção e das decisões da Corte Interamericana. Por isso, e já me encaminhando para o final, reitero a importância desse engajamento, de responder ao chamado que nos conclama à defesa e à promoção dos direitos humanos no continente americano. Trata-se de um compromisso assumido, de uma obrigação de todos os agentes do sistema de justiça e, antes de tudo, de uma postura ética e promotora da dignidade e do viver com dignidade. Muito bem, aí a fala do próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que foi colocado lá pela Dilma Rousseff. Quem é daqui, claro, um nome conhecidíssimo, Edson Fachin, quem não é do mundo jurídico ali, mas pelo menos morava em Curitiba, conhece que o Edson Fachin foi professor de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná. A Anne, que é advogada, além de fazer brilhantes comentários aqui, sabe bem do nome do Edson Fachin, mas me chamou a atenção, Anne, essa questão da erosão democrática, tentativa de erosão democrática. Ele estava falando deles mesmo, do STF, estava falando de quem? Não entendi, Fachin, explica aí, Anne, por favor. Exato, ficou bem confusa essa fala, né? Porque ele diz que é necessário respeitar os tratados internacionais, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando ele falou, eu li pela primeira vez, eu achei que era uma crítica ao próprio STF, no fim das contas, porque são inúmeros os tratados internacionais que estão sendo violados hoje. Inclusive, já tem denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre essas violações. O próprio Pacto São José, por exemplo, São José, ele fala ali sobre o devido processo legal, sobre prisões arbitrárias, sobre liberdade de expressão, e são inúmeros outros tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 92, também ali tem um termo sobre liberdade de expressão. E tem mais uma série de tratados internacionais que o Brasil assina que defendem liberdade de expressão, direitos civis básicos, devido processo legal. Inclusive, a gente recentemente repercutiu a fala do Felipe Martins, que diz que ficou numa cela sem iluminação, violando aí mais um pacto internacional, que é o Pacto São José, que eu já citei, que fala sobre tortura. Deixar uma pessoa numa cela sem iluminação é considerado tortura, de acordo com o Pacto Internacional assinado pelo Brasil. Isso no caso do Felipe Martins, né? Sem contar as violações do dia 8 de janeiro, que a gente também já repercutiu aqui várias vezes. Então, é importante esse tema. Quando eu escutei pela primeira vez, eu pensei, será que ele está criticando o STF? Será que isso é uma cutucada para o Moraes? E não é, obviamente, é só mais uma fala aí, numa palestra, dessas bonitas que ele falam bonito e falam sobre princípios importantes do direito. Uma pena é que isso não está sendo observado no Brasil, porque é algo sério. São diversos os casos internacionais que a gente escuta até na faculdade de guerras políticas, refugiados, e aí acionam-se os direitos humanos. Mas nesse caso, o Brasil vive uma crise interna que há violações de direitos humanos tremendas, escancaradas, e que se passa pano, e que só se usa para dar discurso, para falar bonito, para acenar para a ONU e para países que convencionam com esses acordos. Aí eles usam esses termos, mas na hora de você enxergar na prática o que de fato está acontecendo no Brasil, pegar esses casos, entender se há violações, proteger as pessoas que estão sendo oprimidas pelo Estado, aí a gente não escuta, aí a gente não vê falar. Então, assim, eu espero que o Fachin use essa fala que ele falou tanto agora quanto em outros momentos, inclusive em outros momentos, ele fez críticas ao STF, falando que se passam ali as suas competências constitucionais e eles estão usando o órgão para legislar. Ele diz ser contra essa atuação do STF. Então eu espero que ele use dessas falas para, de fato, atuar como um presidente do STF e se ater às competências constitucionais. Não sei se será possível, mas a gente espera, né, que ele cumpra isso que ele está falando, porque são assuntos sérios, tanto as competências do STF, que têm que estar restritas ao que diz a Constituição Federal, quanto essa questão de direitos humanos. Há violações acontecendo no Brasil e essas pessoas precisam ser protegidas por aqueles que devem defender a Constituição.
Muito bem, minha querida Anne Dias, levando também lá para São Paulo com o Lucas Saba. Lucas, nós já sabemos, obviamente, a partir de setembro, Edson Fachin vai comandar o Supremo Tribunal Federal. Essa fala do Fachin foi no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e ele trouxe temas que, obviamente, são temas que a gente discute aqui todos os dias. Ele trouxe nas palavras dele, né? Essa questão dos direitos humanos, a gente pode citar aqui o 8 de janeiro, a anistia, tudo que está acontecendo com os brasileiros, Brasil e mundo afora também. Podemos trazer também a questão relacionada à democracia, e ele fala dessa tentativa de erosão, mas essa tentativa de erosão parte exatamente do Supremo Tribunal Federal. Então a gente ficou na dúvida aqui, e aí a gente traz um outro meme, já que hoje estamos trazendo vários, que é a história do Homem-Aranha, né? Apontando para o outro e tá lá o STF quando tira a máscara, né, meu amigo? Pois é, Gui, mas eu acho que ele não se refere a si próprio, muito menos à corte da qual ele representa, enfim, a gente sabe quem ele está tentando atacar com essa fala, ou seja, já podemos ter um spoiler do que será o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quando for catapultado ali para a presidência da Suprema Corte. Ele, assim, quando nós olhamos a história do ministro, ele foi indicado por Dilma Rousseff, o que já é um ponto negativo por si só, mas ele entra numa cadeira deixada vaga pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, mas pelo menos era alguém do meio, né? Foi procurador-geral do Estado do Paraná de 1990 a 2006, tem trabalho ali no Tribunal Superior do Trabalho, etc. E também passou pelo Tribunal Superior Eleitoral, como é de praxe essa dobradinha STF-TSE, etc. Ou seja, na teoria não era um advogado pessoal do presidente da República, ou um ministro, né, como era Flávio Dino e Cristiano Zanin. No entanto, ele é alguém que tende ali a estar do lado da esquerda, etc. Tanto é que foi indicado por quem foi, Dilma Rousseff e tudo mais. Mas veja, essa fala do Edson Fachin diz muito do que foi ali a reabertura dos trabalhos, lembram? Há cerca de 10 dias no Supremo Tribunal Federal, naquilo que a gente falava, no melhor estilo assim, ó. O STF tá assim, ninguém solta a mão de ninguém. Então, tirando talvez os dois ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, o Fux também, que às vezes é uma voz dissonante ali do Supremo Tribunal Federal, agora os outros 8, que aliás, Edson Fachin tá nesse balaio ali que perdeu o visto, né, para os Estados Unidos. Não sofreu a lei Magnitsky, mas perdeu o seu visto. Então, veja, ele tá ali com os colegas. Então, você acha que o Moraes, o Dino, o Gilmar Mendes, que é o decano, aquele núcleo duro do STF, já não se reuniu com ele para falar, ó, você vai assumir, mas vamos tentar ir por esse lado. Tenta fazer um trabalho mais assim, assado, com certeza. Isso já aconteceu. Nós temos também uma matéria mais à frente que diz que o Gilmar Mendes diz assim, vocês viram isso? Nossa, os ministros do STF, eles são os reis, e no caso de Carmen Lúcia, a rainha da contradição. Perguntaram a ele, vocês têm conversado sobre as sanções dos Estados Unidos? Não, a gente não conversa sobre isso, ponto. Outra linha. A gente andou falando sobre que não pode mais ir, aí ele desmente tudo que ele falou em cima. Eles são os reis da contradição. Igual quando o atual presidente Luiz Roberto Barroso diz que, não, eu não falei perder o Mané, não, aquela história do vencemos o bolsonarismo, veja bem, não foi nada daquilo. Enfim, eles são os reis da contradição. Edson Fachin entrou no balaio ali com mais uma contradição, vamos ver o que vai ser, mas assim, Gui, eu não espero nada de novo no front. Eu acho que ele vai seguir uma linha de Luiz Roberto Barroso, até porque todos ali é a Suprema Corte mais corporativista que nós temos no mundo. Então, sinceramente, sigo cético com aquele ditado. Da onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo. Para mim, esse é o ditado que mais faz jus ao Supremo Tribunal Federal hoje, Gui. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!